Vocês estão bonzinhos? Vocês tomaram remedinho hoje? Vocês estão se alimentando bem, tomando bastante líquido? Aqui no Rio a temperatura caiu, né? Tá chovendo, já tem 2 dias. Então o negócio aqui deu uma amenizada, porque tava um sol para cada cidadão, né? Não reclamo, tudo vem de Deus, tudo é dele, por ele, para ele. E eu fico feliz com o sol ou com a chuva. Bom, vamos direto ao assunto aqui, porque eu tenho 2 matérias para trazer para vocês. E a primeira aqui é sobre o primeiro compromisso internacional de Flávio Bolsonaro, né, como pré-candidato. E aí a matéria aqui do Jornal da Cidade Online diz o seguinte: primeiro compromisso internacional de Flávio como pré-candidato será duro golpe na esquerda. Então vamos ler. Antes mesmo de iniciar uma agenda intensa pelo território nacional, o senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, deu início à sua pré-campanha presidencial, apostando em articulação fora do país. A estratégia começa com uma viagem ao Oriente Médio, que inclui compromissos em Israel, no Bahrein, né, nos Emirados Árabes Unidos, com foco na aproximação com lideranças da direita internacional. Em Israel, Flávio participará de uma conferência em Jerusalém nos dias 26 e 27, dedicada ao enfrentamento do antissemitismo. O evento contará com a presença do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e terá como palestrantes o próprio senador e seu irmão Eduardo Bolsonaro, PLSP, que perdeu o mandato de deputado federal em 2025. A organização do deslocamento internacional ficou sob responsabilidade de Eduardo, que vive nos Estados Unidos desde março. A avaliação de aliados próximos é que essas agendas no exterior buscam não apenas reforçar vínculos políticos, mas também projetar o nome de Flávio Bolsonaro no cenário internacional. A aproximação com figuras influentes da direita global, como Netanyahu, é vista como um ativo estratégico para ampliar a visibilidade do senador fora do Brasil. No ano passado, ele já havia visitado El Salvador, onde o governo de Nayib Bukele é frequentemente citado como referência pelo bolsonarismo. Por quê, né? Porque o Bukele simplesmente acabou com a violência no país dele. De que forma? Prendendo bandido e não deixando sair mais. Acabou com gangues. Era dominado por gangues. Pessoas morriam lá, eram maltratadas por gangues. E o cara simplesmente passou o ferro nas gangues, prendendo geral. Mas isso só foi possível com o bloqueio lá do STF de lá, que era a favor da bandidagem. O sistema jurídico, ele ama um bandido, né? O sistema jurídico do mundial, ele é a favor de bandido. Deveria acabar com os juízes e começar a deixar o povo julgar essa turma, porque não faz sentido. Não faz sentido. E a gente ia economizar uma grana ainda. O roteiro internacional, segundo interlocutores, ainda pode ser ampliado, né? Há a possibilidade de inclusão de países europeus e, em um segundo momento, da Argentina, atualmente governada por Javier Milei, além do Chile, onde José Antônio Kast conquistou a presidência. Para viabilizar os compromissos, o Senado autorizou a ausência oficial de Flávio entre os dias 26 de janeiro a 6 de fevereiro. A atuação de Eduardo Bolsonaro, que sono, gente. Eu ia fazer live, mas o vídeo hoje vai ser necessário, né? A live me dá a possibilidade de não editar, mas eu vou ter que fazer o vídeo, né? Não vai dar para abrir a live hoje. A atuação de Eduardo Bolsonaro na articulação externa é destacada pelo próprio senador.
No fim de 2025, durante uma viagem aos Estados Unidos, Flávio elogiou o desempenho do irmão nessa área. Graças a Deus temos um craque em casa nessa parte de relações internacionais, disse em entrevista ao jornalista Paulo Figueiredo. A esquerda em desespero, né? É isso. Essa é a primeira matéria, né? Então o Flávio está seguindo os passos do Bolsonaro, visitando países livres, países que não compactuam com bandidagem, com terroristas, com narcoterroristas, com narcotraficantes, enfim. E é isso. A outra matéria que eu vou ler rapidinho aqui é uma matéria triste, e nós como cristãos devemos orar aí pela Nigéria, né? Pelos nossos irmãos perseguidos. E eu vou tentar agora sempre trazer uma matéria sobre isso, porque nós não podemos nos calar. Enquanto a mídia não fala, né? Enquanto a mídia ignora, nós vamos continuar falando. Nós vamos trazer à memória aquilo que o mundo ignora, né? Que é a perseguição contra os cristãos. Vamos lá. Mais de 150 cristãos são sequestrados em ataques a 3 igrejas na Nigéria. Essa matéria está no Guia-me, né? O link está na descrição, guiame.com.br, que é um site que fala muito de notícias do mundo cristão, como perseguição, fala também sobre pessoas que se convertem, que aceitam Jesus, enfim, é mais focado nas matérias que relacionadas ao cristianismo, né? Mais de 150 cristãos foram sequestrados por homens armados durante ataques simultâneos a 3 igrejas no noroeste da Nigéria, informou nesta segunda, 19, um parlamentar estadual à Associated Press. O ataque ocorreu no domingo na comunidade de Kurmin Wali, na região de Kajuru, enquanto aconteciam cultos na Igreja Evangélica Vencedora de Todos, ECWA, e na denominação Querubins e Serafins. Uma igreja católica também foi alvo da ação, segundo informou Usman Dalami Tingo, deputado estadual que representa a região. Embora a polícia do estado de Kaduna tenha divulgado números preliminares mais conservadores, indicando que dezenas de pessoas permanecem em cativeiro, o reverendo John Hayab, né, afirmou que o total de sequestrados pode ultrapassar 160 pessoas. Até ontem, 177 pessoas estavam desaparecidas e 11 retornaram. Então ainda temos 168 desaparecidas, disse ele. A polícia do estado de Kaduna não se pronunciou sobre o caso. Nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques. Ataques frequentes. Esses tipos de ataques são frequentes na Nigéria, o país mais populoso da África, onde gangues e milícias religiosas costumam atacar comunidades remotas marcadas por pouca segurança e presença limitada do governo. Grupos armados da etnia Fulani, de maioria muçulmana, atuam principalmente nas regiões norte e central do país, promovendo violência contra comunidades cristãs e realizando sequestros para exigir resgate. A região norte da Nigéria é a mais afetada por esse tipo de violência. O incidente de domingo é o mais recente sequestro em massa, em meio à série contínua de ataques com motivação religiosa no país. Agressões semelhantes contra igrejas já levaram então o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alguns legisladores americanos a alegarem perseguição a cristãos, né? E o que eles alegam é de fato real, né? O cristão, ele por ter a sua fé, por se abdicar de tudo aquilo que o mundo aí oferece, né, em prol a sua fé em Cristo, ele é
ogerizado pela sociedade, né? Porque hoje a sociedade ela está na libertinagem. Então tudo aquilo que fere o preceito, né, cristão, a sociedade ela abraça com força. E aí quando você rejeita os preceitos da sociedade moderna, né, você é o fóbico, você é o fascista, você é tudo aquilo, né, de ruim no entendimento deles. Mas nós preferimos Cristo do que o mundo, a verdade é essa. Em 25 de dezembro, o governo norte-americano realizou ataques militares em Sokoto, supostamente visando um grupo ligado ao Estado Islâmico na área. O governo da Nigéria rejeitou a descrição das crescentes crises de segurança no país como um genocídio cristão, ou seja, o governo não assume que está tendo um genocídio cristão lá, né, na Nigéria. Eles não assumem, porque é feio assumir, né, quando acontece algo desse tipo. Por quê? Porque é cristão. Se fosse qualquer outra religião, né, seria genocídio de tal religião, mas como é cristão, vale tudo, porque o cristão geralmente é um povo muito pacato e que não revida as agressões. Complicado. Bom, vou falar sobre isso. Só vou pincelar isso aqui. Ó. O governo Lula libera 12 milhões para escolas de samba no Rio de Janeiro. Enquanto a vacina foi rejeitada pelo governo, eu fiz um vídeo sobre a vacina deixa eu ver aqui, eu vou vendo meu conteúdo aqui mesmo, galera. A vacina da herpes zoster, né? O governo Lula não quer comprar vacina contra herpes, mas vai bancar aí o carnaval do Rio de Janeiro, né? 12 milhões para escolas de samba, enquanto os Correios vivem crise e milhares de carteiros vão ser demitidos. Então aí fica um pensamento para vocês e eu vou terminar com essa matéria que para mim é a principal. 150 cristãos sequestrados. Então esse é o vídeo. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de agradecer a Papai do Céu. Não se esqueçam também de orar antes de dormir. Não se esqueçam de se hidratar, de cuidar do corpo, da mente e da alma, né? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então zele por ele, né? Zele pelo seu corpo e pelo seu espírito, orando, pedindo a Deus sabedoria e meditando na palavra de Deus, né? Que nós possamos parar um pouquinho nossa correria e deixar Deus falar conosco, né? E como é que Deus fala conosco? Principalmente, Deus usa pessoas, mas usa a palavra dele principalmente. E é isso, gente. Não se esqueçam aí de curtir o canal, se inscrever e de ajudar aí a crescermos. O YouTube tem dado uma travada até nos shorts que eu faço, mas que fique registrado todas as coisas aqui, que se um dia o canal crescer e for muito bem, que seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, porque não tenho nada, não sou doutor em nada, e aquilo que eu carrego são os meus ideais, principalmente de fé e daquilo que é correto perante Deus e perante os homens justos, né? Então é isso. Fui, pessoal.